Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Run Me. E quem fala aqui é Thiago Martinez, estou aqui como host. Hoje nós temos os convidados Alcides Martiago. Alcides Martiago é advogado, contador, especialista em advocacia para médicos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. E estou aqui também com o Dr. Eduardo Amado, médico nefrologista, mestre e doutor em ciências da saúde, com foco em medicina e estilo de vida. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre novos médicos, são as pessoas que estão entrando na carreira de trabalho, os desafios que eles encontram para seguir e entrar no mercado de trabalho. Seja para escolher a especialidade, ver como vai fazer os recebimentos como médico, bem como divulgar o seu trabalho já iniciando a sua carreira profissional. Queria começar perguntando para o Eduardo qual é o melhor caminho para decidir qual especialidade médica esses novos médicos precisam fazer. É um assunto complicado, né? A gente se pega no último ano, no sexto ano, a gente se pega um pouco ansioso para escolher qual especialidade. O primeiro passo talvez seja você ver o que você não gosta, né? Então, partindo do que você não tem muita afinidade, por exemplo, eu não gosto de conversar com as mães na pediatria, porque demandam mais tempo. Como o filho gera um pouco mais de ansiedade, talvez sejam conversas mais difíceis, então eliminaria a pediatria, né? Eu não tenho aversão a centro cirúrgico, elimino daí a cirurgia. E sobra, então, clínica, ginecologia e outras especialidades que não são acesso, que são acesso direto, né? Uhum. Então, depende muito, acho que mais do que você não gosta, do que a partir do que gosta, né? Eu sempre vejo assim que é muito difícil quando você está saindo de uma faculdade você escolher qual o caminho que você vai caminhar, porque você encontra pouca prática durante a formação. Por mais que existe o internato, mas é muito rápido. Então, o primeiro passo realmente é escolher o que não quer, para que depois dê o segundo passo vou experimentar as outras coisas, né? E entrando nesse ponto de experimentar novas coisas, ele vai sair, o médico tirar o CRM, e como escolher o melhor local de trabalhos, como que ele faz os plantões, enfim. Que ele sai, está com o CRM na mão, qual que é o melhor caminho para ele conduzir? Então, isso daí é interessante, né? A gente já participou, né, Thiago, de algumas discussões sobre isso, inclusive com os internos, e sempre discussões muito produtivas, assim, porque nesse momento que você está se formando para chegar no mercado de trabalho, você não tem ideia nenhuma, né, do que ver, de como você se portar e como você procurar esses empregos, né? Então, quando eu me formei, assim, eu lembro muito que eu tinha muito medo de dar plantão onde tinha uma estrutura muito grande, por ter medo de não saber conduzir os pacientes nessa estrutura. Hoje eu penso exatamente o contrário. Hoje eu penso que quanto mais estrutura você tiver, mais colegas médicos para você discutir, melhor o ambiente para você trabalhar. Então, se você está dando plantão e tem a oportunidade de ter uma UTI no mesmo lugar que você está dando plantão, você se sente muito mais confortável de chegar a um caso grave e você discutir com o médico intensivista, né? Mesmo assim, às vezes você não vai conseguir um plantão já de imediato em um lugar grande, porque desses lugares, os hospitais maiores já têm escalas mais fechadas, tudo. Então, muitos de nós vão para cidades pequenas para poder trabalhar. O que é importante daí nas cidades pequenas, né, é ter certeza que tem um bom aparato de urgência e emergência. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se tem um material básico necessário para intercorrências imediatas, né? Para você atender o paciente mais grave imediatamente. Tem uma parada ou tem que entubar? Exatamente. Às vezes tem uma parada e você não tem um desfibrilador que funcione. Então, aí é roubada você dar o plantão num lugar desse, assim, né? Então, talvez o primeiro passo é fazer um checklist, o que eu preciso olhar nesse lugar, onde que eu tenho que ligar, qual que é a referência, caso tenha algum SAMU. E também, né, a gente tem que ver assim, você vai ter colegas também,
principalmente os residentes que já estão dando plantão, tudo, eles vão saber os melhores lugares, eles vão saber para onde são os lugares que são roubados, né? Então vale a pena sempre se informar com os colegas que já estão dando plantão para depois não ter problema jurídico aí, Com certeza. né? Problema legal por você não saber. Você só não sabe. Agora, a família, se tem algum tipo de má condução, seja estrutural, às vezes o processo vai além do hospital para o médico, né? Dificilmente vai para o enfermeiro ou para o técnico de enfermagem. Não, né? Vai para o médico e às vezes não é culpa dele, mas você tomou um processo e já perdeu, já, né? E até Já pegando começou nesse ruim. ponto e passando para o Alcides, é bem comum assim os médicos eles serem citados no processo, né? Um processo do ato médico e quando o médico ouve isso, ele fica um certo desespero, né? Pô, o processo, né? O que eu faço, para onde que eu vou? E assim, é importante separar aquilo que é a sua ação e daquilo que é a consequência de um contexto mais de estrutura. Mas tem coisas que dá para se precaver, né, Alcides? Então, quando a pessoa vai encontrar um mercado de trabalho, está entrando, aceitando uma oportunidade, o que ele tem que tomar cuidado, seja no aspecto de ato médico ou também no que eu tenho que tomar cuidado na relação à contratação dele? Legal. O primeiro ponto, o médico recém-formado, ele está precisando de dinheiro, né? Ele está sonhando que ele vai sair da residência e ganhar seu salário, um salário alto. Só que sobram os plantões, normalmente, quando sobra um plantão, achando que ele é muito bom, fala, pô, aqui está pagando 3 mil e o normal, todo mundo está indo no de R$1.000. Eu vou pegar esse de 3 mil. Mas verifica antes, porque tudo que é bom demais para ser verdade tem algum errinho. Ou então, esse local não tem as coisas adequadas, ou então não vão pagar. É isso que eu estava pensando, não paga, né? Então, normalmente não. Mas médicos recém-formados chegam muito no escritório dizendo, doutor, eu não consegui receber. Trabalhei lá 4 meses, estão me prometendo, estão falando que vão me pagar, me pagam 10% do valor ali só para eu calar a boca e continuar trabalhando. Então, primeiro, como o Eduardo comentou aqui agora, perguntar para os seus colegas que já trabalharam lá e verificar se aquele local é adequado. E, posteriormente, a questão de talvez uma conduta errada, entenda que você é uma pessoa e que você vai... Se você for responder por alguma coisa que aconteceu naquele hospital, você vai responder pelo seu ato e não por toda a equipe. Talvez... Exemplo, faltou um desfibrilador, igual o Eduardo colocou, não tem responsabilidade, eu chego lá para dar o plantão, lógico que vai acontecer intercorrência, algo mais grave, porque não existiu o equipamento necessário, mas você não vai ser penalizado por isso. Com certeza. Né? Desde que você tenha uma instrução de que você vai colocar tudo em prontuário, de que você vai fazer tomar todas as medidas cabíveis possíveis naquele momento e não negligenciar aquele momento, né? Então, não tem o desfibrilador e deixar a pessoa morrer por... Não, você vai tentar resolver de outra forma. Exato, mas só para eu falar a importância, né? Vou dar um exemplo para o que aconteceu comigo. Assim, às vezes, você tomar um processo, você já perdeu, é isso que a gente estava falando. Teve um caso de um transplante de rim que deu errado. E o problema foi cirúrgico. O problema não foi um erro da parte cirúrgica, mas foi uma intercorrência cirúrgica que acabou a paciente perdendo o rim, e quem doou foi o irmão, e o irmão ficou muito bravo depois, porque ele, imagina. Perdeu o rim de transplante, não sei o quê. E daí ele entrou com um processo contra mim e contra o hospital. Sendo que nem cirurgião eu sou, então eu não participo da equipe cirúrgica, né? Eu sou da parte clínica. Mas, para me defender e para o juiz falar que esse daqui não tem nada a ver com o processo, ele está fora, foi R$10.000, entende? De honorário para o advogado. E eu até falei com o advogado, né? Nossa, mas não dá para rever isso daí, porque é um absurdo completo. Eu não entendi, eu não consegui entender. É um erro que o cara, na hora de processar, ele não sabia o que era cirurgião, o que era clínico, ele colocou lá eu, né? Então foi um erro de nome, assim. E o advogado falou, como ele tinha entrado, não sei, de graça, né? Era justiça gratuita, você não tem como cobrar dele os honorários de sucumbência, se caso ganhasse. Perdi muito besta, né? Então... o honorário de sucumbência, para aqueles que não conhecem, por exemplo,
o Alcides, advogado do Eduardo, e quando alguém entra contra o Eduardo, ele entrar na justiça gratuita, ele não pode, o Eduardo, cobrar daquela pessoa caso aquela pessoa esteja errada. Então, o Alcides não pode receber da outra parte que fez errado porque tem a justiça gratuita. Então, os custos acabam ficando para quem está se defendendo, que é o caso em questão. E esse é um problema muito grande. Hoje está havendo uma judicialização contra a medicina gigantesca, né? Só para frisar, especialista em direito médico, mas eu defendo os médicos. E a judicialização está gigantesca. Então, estão processando, não por qualquer coisa. Claro, existem casos que merece uma ação, merece ser discutido? Existe. Mas qualquer raiva que a pessoa passa, né, principalmente na pandemia, a gente via o povo muito bravo, processam. E acontece o que aconteceu com você, Eduardo. Eu vou processar quem? Vou processar o SUS? Processar todo mundo. Eu vou processar todo mundo que der. Exato. Porque vai doer em você uma hora. O que poderia ter acontecido? Né? Vou processar o Eduardo e aí o Eduardo vai vir fazer um acordo comigo, mesmo que... Então, poderia ter acontecido isso. E existem algumas formas de você não ter que pagar esses 10 mil reais. Que aí eu posso até jogar a bola pro Thiago na questão dos médicos que têm seguro. Isso. Que o próprio seguro ele cobre a despesa do advogado. É isso mesmo? Isso mesmo. Tem dois tipos assim de principais de produtos hoje em dia. É uma combinação. Tem uns que são assessorias mais seguros, então você paga tipo um combo, um negócio mais simples ali para quem está pagando. Então, ele contrata meio que um advogado, que vai ter alguém que vai auxiliar. Ele vai conhecer o advogado e também um seguro para caso tenha algum dano financeiro. E tem a parte dos seguros para dano financeiro, onde ele tem lá os custos serem ressarcidos ou bem como ali caso tenha que pagar, sei lá, perito ou ter uma própria indenização, ele cobra. Então, semelha assim um seguro de carro, que é mais fácil que as pessoas entendem. Você vai pagando por mês ou no fim anual. E aí você tem essas proteções, né? Então, quando a gente também olha assim, é um mecanismo de proteção, né? O seguro é aquele negócio que você paga, não quer usar, mas ele é importante para você não ter nenhuma surpresa. E isso está diretamente relacionado à possibilidade, né? Então, exemplo, você vai estar como novo médico, tirou o CRM, vou fazer algum plantão. Nem sempre você vai conseguir escolher os melhores lugares que trabalhar. Às vezes você vai ter que ceder e pegar numa cidade pequena, porque não tem oportunidade, como o Eduardo falou, numa cidade mais que já está completa a escala. E nesses casos é onde normalmente tem menos estrutura, né? Então, o risco do novo médico ali entrar no mercado de trabalho e levar uma ação é muito grande, né? A gente tem mercado faz 8 anos e tinha um cliente que é um pouco mais simples do que o seu. Ele está numa cidade pequena, prescreveu uma dipirona e para um filho, uma mulher. E aí teve um problema lá, perguntou se era alérgico, a pessoa não falou, não sabia, né? Porque às vezes não tinha nem consciência. E aí teve lá uma intercorrência, teve um probleminha, mas não aconteceu nada de grave com a pessoa, mas entrou com o processo porque prescreveu uma dipirona. E ele aconteceu a mesma coisa. Não teve assim, olha, ele teve algum dano material, teve que pagar a indenização? Não. Mas ele teve que pagar um advogado e na época gastou mais ou menos uns 15 mil reais para se proteger, porque se não fizer nada, aí é o problema, né, Alcides? Não, com certeza. Você ir para uma ação, responder uma ação judicial sem um advogado, mesmo que for uma ação de pequenas causas, igual foi o seu caso, é um risco gigantesco. Porque o juiz vai olhar e falar, o cara não está nem se importando de contratar um advogado para defender ele. Então, E se não for ainda na citação, pior ainda, né? Tipo, fingir que não existe. Recebi isso daqui, joga fora. Não, pelo amor de Deus. Mas dá vontade. Dá vontade de jogar a responsabilidade de quem era, né? Você fala, agora vocês resolvem, mas você vai contratar vai pegar o mesmo advogado do que o hospital. O hospital, às vezes, quer tirar o dele da reta e colocar no seu. Então, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei, depende de qual lado, tem que se contratar um advogado. Um dos mecanismos é o seguro, né? O que agora trazendo um pouco mais para a clínica... Que é muito mais efetivo, esse que você vai falar agora. Que eu acho que tem uma boa relação, isso daí a gente vai aprendendo com o tempo, mas tem uma boa relação com o paciente, com a família, isso é fundamental.
Outra coisa, escrever no prontuário. A gente, no dia a dia, assim, ó, e eu me incluo, às vezes tá uma correria, não dá tempo, assim, e a gente tem preguiça de escrever. E, às vezes, se vai para o juiz, aí é o documento. Não tem que Aquilo você... lá é lei, né? Exato. É a lei do atendimento. O que aconteceu está escrito lá na narração da Está história. escrito, então, independente se você fez certo ou não, mas se não tiver escrito, você está enrolado. Tem estudo que mostra que o jeito que você recebe o paciente no consultório prediz a quantidade de problemas legais que você tem ao longo da vida. Assim. Então, isso daí é muito interessante, né? Imagino. Então, uma boa relação médico-paciente, junto com escrever no prontuário, junto com ter seguro médico, assim, acaba te protegendo de uma série de coisas. E outra coisa que eu ia falar do seguro médico também não pode ser qualquer seguro, né, Thiago? Você que trabalha com isso daí também tem que ver as cláusulas lá, ver quem entende disso daí, para também não fechar qualquer roubada, que às vezes você acha que você está segurado. Sai caro, né? Exatamente. Vai lá no banco e fecha para ajudar o gerente, né? Exatamente. A minha esposa, ela é médica, caso os ouvintes não conheçam, e ela é do tipo muito precavida. Que é um perigo também. Ela é ginecologista obstetra, então ela é bem precavida quando ela tem uma sensação de falar assim, olha, eu preciso preencher o prontuário, ela faz a Bíblia, escreve linha por linha, ponto por ponto. E chamou várias vezes ela, processos que tinha a ver com ela, quando não tinha nada a ver com ela. Dentro de um hospital de alta referência, acontece muito isso. É comum a cada mês ou cada período serem citados. Mas é o que ela sempre fala, né? Se você... Primeiro ponto se você... importante é contar a verdade, escrever lá no prontuário, porque a verdade sempre vai prevalecer. Segundo, se você não foge da raia, ou seja, não se isenta de uma isentão, a possibilidade de você ter uma relação de médico-paciente muito melhor. Então, teve um procedimento que foi um pouco difícil, aconteceu N coisas, as pessoas sabem que aconteceu, vai falar com o paciente. Né? Não foge, explica para ele, conta como foi, porque isso te... senão, o que acontece? Se você não vai lá dar em contato com o paciente ou com a família, eles vão pensar no mínimo que você está enganando ele, ou está fingindo, está querendo esconder alguma coisa. Então, quanto mais transparente, acaba sendo mais fácil. E olhando para o aspecto de seguro, ela contratou um seguro e a seguradora quebrou, né? Então, ela tinha um seguro, logo no início, contratou, vou pegar um mais barato, né? E aí, deu alguns meses, a seguradora quebrou e perdeu dinheiro, né? Do seguro anual, né? E indo para um pouco mais avançando, a gente percorreu, olha, a pessoa saiu como médicos, tem o CRM, está definindo qual área vai trabalhar, mas ao mesmo tempo ele vai trabalhar como clínico geral, né? Então, são duas coisas que acontecem, você pensar lá no futuro, ou seja, se preparar para uma especialização, ou fazendo principalmente residência médica, e logo você trabalhar também, né? Qual que é a vantagem, pro Eduardo, da pessoa focar somente em estudar, a pessoa estudar e trabalhar, e a pessoa que só trabalha? Qual que são as diferenças? O que um ganha? Porque não tem segredo, gente. Você sempre vai ter que ceder, vai perder uma parte para ganhar outra, né? Isso é outra pergunta recorrente, né? Doutor, eu faço residência ou eu trabalho um pouco, junto um dinheiro e faço residência, né? A orientação, é claro que é muito individual, depende muito do seu padrão de vida, de como que está a sua vida atual, mas o que eu penso e que grande maioria assim, dos meus colegas que já têm mais estrada pensam é fazer direto a residência. Você faz direto a residência, porque você, como generalista, você vai ganhar um X limitado. E você não vai estar construindo uma carteira de clientes, né? Você vai estar trabalhando por aquele X limitado que para você, naquele momento, é bastante porque você não tinha nada, né? Então, quem não tem nada, tem um pouquinho agora, é o dobro, já o triplo. Então, chama muito a pessoa, brilha os olhos da pessoa para ir trabalhar um pouco, principalmente nos interiorzões assim, do Brasil, né? Aquela proposta, vai vir aqui no interior, você vai ganhar 40 mil reais. Isso aí, assim, isso aí... Você conhece alguém que já foi vários. Então, assim, não foi 2, nem 3, nem 4 amigos, foram vários que todos voltaram, todos voltam.
Todos. Assim, ó, não Faltam ficou por quê? ninguém. O que acontece nesses... Falta de pagamento é o primeiro, porque daí às vezes muda a prefeitura local, geralmente é a prefeitura que faz os pagamentos, né? Então muda o cenário político e falta pagamento ou atrasa, igual, né, o Alcides falou. Isso daí acontece muito. E outra por insatisfação com o local mesmo, né? Por falta de perspectiva de prosperar, falta de estrutura local. Então, assim, o hospital que não tem muita estrutura. E daí a pessoa não se acostuma, não se adapta no local e volta para fazer residência. Mas nisso você já perdeu um tempinho, né? Então, esses anos iniciais, se você pudesse fazer residência, se você não tiver nenhuma restrição, não tem um filho, né, que eu preciso pagar as contas nem nada, você já faz a residência e esse tempinho você já vai usar depois para montar a sua carteira de clientes, você já é especialista na área que você vai atuar, você já fez uma especialidade que você vai ser a referência na especialidade e você tem a capacidade daí de se desenvolver muito mais, né? Então, não vejo como uma boa estratégia juntar dinheiro antes para fazer a residência depois, a não ser que você realmente precise, né? Tem um caso que aconteceu com alguns clientes nossos, eles estavam... Era mudança de gestão, prefeitura, então fizeram plantão de final de ano, né? Natal, Ano Novo, cobraram, plantão dobrado, mais caro, mais que o dobro. Você combinou com o secretário de saúde, vai receber no mês de janeiro. Mês de janeiro, no secretário de saúde. Falei, cara, não estou sabendo de nada não, essa contratação é que está no edital. Mas você nem tem contrato, então você não recebeu. Então, simplesmente não recebeu, né? Então, eu sei que tem, naquela ânsia de trabalhar, tem que tomar cuidado. Essa referência com os colegas que já trabalharam no lugar, eles te dão um filtro para dar assim, cara, você tem que fazer isso, leva os documentos lá, enfim, faz o ideal ali para você se precaver, né? Então, isso é fundamental e, igual o Alcides comentou agora há pouco, não existe milagre. Gente. Não. Ô, Thiago, mas tem só um ponto aqui, eu não sou especialista em finanças, mas quando tem vários médicos que se formaram pelo FIES e hoje as dívidas vão chegar a R$1 milhão, tá? A gente já tem casos de 600, 700 mil reais de saldo devedor. E aí se ele entra já na residência e tiver um suporte bom da família, show de bola, porque só a parcela é o valor da mensalidade do FIES. E se ele fizer um planejamento de ir para algumas estratégias, já até o nome, Estratégia de Saúde da Família, ele teria a possibilidade de conseguir abater esses valores. 1% 1% por mês, então deu 12 meses, 12%. Ficar ali 5, 6 meses, vai ter 1% cada mês mesmo. Então, assim, eu acho que também há essa possibilidade por conta do valor astronômico. O Thiago entende um pouquinho mais de finanças, eu não sei se valeria a pena a gente... É tudo uma combinação de plano de vida. Assim. Se você definir, olha, eu decidi fazer isso, está claro que eu vou para esse caminho, e aí eu preciso de alguns requisitos, né? Igual todo mundo sabe, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma estrutura de vida ou estrutura de apoio familiar, então você tem que colocar os pés no chão e tomar ação menos pelo que o colega está fazendo e mais pela sua realidade. Mas considerando que você precisa trabalhar um tempo para se organizar financeiramente, porque já financiou a faculdade, os pais, família ajudaram no que deram para manutenção de vida lá, então você já pode começar a montar um plano assim, o que eu vou fazer para me especializar. Então, o plano ele pode se envolver em entrar num serviço que é na estratégia de saúde da família, porque, consequentemente, você vai abater o saldo devedor, então facilita a sua gestão financeira, que é o motivo de você trabalhar. E, além disso, você pode juntar uma reserva para que você faça ali a residência mais tranquilo. Porque o que acontece dos casos das pessoas que vão trabalhar e elas depois vão fazer residência e elas não têm um plano antes, olha, comecei a trabalhar, já compro uma BMW. Cara, vai dar ruim, né? Porque não é o momento. Né? O momento, talvez, você precisa se estabilizar. Logo, se o objetivo é fazer residência, você precisa trabalhar para juntar um dinheiro, então faça isso. Né? E a partir do momento que você faça isso, você foque na residência. Porque não adianta nada o cara estar fazendo residência e chegar quebrado na residência, não se dedicar. E, na real, gente, ninguém do preceptor vai pegar na sua mão. Se você que é profissional, você é médico, né? Não existe mais aquela lance da faculdade, de cobrar, né? E aí, perguntando para o Eduardo um pouco como funciona a realidade, o Eduardo também é coordenador de clínica médica do hospital de referência.
qual que são os maiores erros de quem começa a trabalhar e às vezes ele deixa de... não juntou dinheiro, não se precaveu para entrar numa estratégia de saúde da família, não se planejou, entra na residência e começa a trabalhar igual doido, faz residência, vira aquela loucura. Faz plantões juntos, né? É, Que aí não faz nenhum nem outro bem. O que, assim, ó, o que me pega é o médico que sai, compra uma BMW e financia um apartamento, sim, Nossa. um apartamentaço. Isso daí, primeiro, né? Essa BMW e esse apartamento, ele, se não for o pai, né, a pagar, ele vai ficar pagando durante anos, né? E esses anos vão ser anos que ele vai deixar de investir. E a gente, nessa época, que é outra coisa que não é nem um, nem dois, nem três amigos, eu mesmo fiz muita coisa errada, apesar de não ter esse ímpeto, né, de ter carrão nem nada, mas apesar disso eu fiz algumas escolhas erradas. Nós vamos pagar por isso lá no futuro, dando plantão até muito tarde, né? Então, hoje em dia, alguns colegas mais velhos, eles precisam dar plantão para manter um estilo de vida que eles construíram e que não era compatível com o que eles recebiam. E isso daí é um erro muito grosseiro e na medicina é muito presente. Talvez porque o médico ele sai ganhando um teto de salário um pouco superior, ele é muito assediado, né? E eu sei disso porque eu estou na sociedade médica, eu vejo quanto de gente que quer fazer parceria com a sociedade médica, porque é um público com um maior poder aquisitivo, mas eu acho que não é só isso. Também é um público que é mais ansioso por consumo. Isso daí eu noto muito, talvez pelo ambiente mesmo. Então, os residentes convivendo entre eles e viu que um comprou um carrão lá, e ele pode estar dando um monte de plantão. Ou que o residente viajou e está viajando para o exterior uma vez por ano, e ele não vê que esse residente está dando um monte de plantão, não está investindo nada, mas ele sente aquela vontade de, eu também quero viajar, meu sonho é viajar, né? Então, nada contra, eu só acho que precisa todo mundo se colocar, né, dentro das suas possibilidades e saber que cada um tem sua hora, assim, né? Então, para quem tem possibilidade de o pai dar um carrão já no R1 e poder fazer uma viagem por ano, parabéns, sem problema nenhum. O que me pega é a pessoa que se endivida já no começo. Porque é aquilo, né? Vocês sabem melhor que o financiamento o bem do banco. Os juros compostos ele funciona para favor ou contra. Depende de qual lado você está. Se você empresta, ele gira juros compostos que vai te consumindo o seu poder, seu patrimônio, seu poder de compra, mas se você aplicar, ele tem uma vantagem benéfica, né? E para finalizar esse bloco, essa edição, eu queria resumir um pouco mais, vocês deixarem uma mensagem final, o que esse novo médico, olhando na perspectiva que ele está há poucos meses de se formar, logo ele vai pegar o CRM, que mensagem vocês deixariam para ele, tanto para se precaver de problemas de escolher lugares errados, tomar as decisões erradas de escolha de profissão, de especialidade, e bem como reduzir, no mínimo, o risco. Entendendo também, você que está ouvindo, que não existe risco zero. Sempre pode acontecer algo e está tudo bem, né? Então, é importante você se precaver o máximo possível, começando com o Eduardo. Eu acho que, assim, no final das contas, né, no frigir dos ovos, você, quando estiver para se formar, você se antecipar aos problemas. Tanto já perguntando para quem já está no mercado de trabalho como é que está, onde que é bom, onde que não é, que caminho tomar, e também perguntando para quem é especialista nessa área, né, que você conheceu de profissional a respeito disso, de seguro médico, de como abrir uma empresa, que é o que a gente sempre fala, a gente não sabe, né? Então, você se orientar a partir de quem tem um know-how, geralmente vão ser os médicos mais velhos, às vezes preceptores, residentes que já estão mais avançados. E eu acho que com isso você consegue deixar de entrar em muita roubada, assim, deixar de perder dinheiro, deixar de levar processo besta, deixar de trabalhar em lugar que não paga. Então, acho que esse networking é fundamental para quem está se formando, não ficar só focado em estudar para residência, porque às vezes você não passa. Então, se você não passar, você tem que ter um plano B, né? Então, acho que essa que é a dica final. Assim. Eu acho que é muito legal
os médicos saberem dos benefícios, os médicos recém-formados, não os médicos recém-formados, né? O que estão no internato, saber dos benefícios que eles têm. Existem benefícios para conseguir um bônus para passar numa residência, desde que trabalhe em um local de um mais médico. Existe benefícios para diminuir o valor do FIES para quem fez. Existe benefício para o residente suspender as parcelas. Existe benefícios fiscais para diminuir os tributos. Então, saber quais são os benefícios e verificar a tomada de decisão. E também pensar um pouquinho que hoje bastante médicos usam a rede social. Estudar um pouquinho sobre as redes sociais, sobre o marketing, saber o que pode e o que não pode ser feito. Porque os maiores casos que chegam para a gente no escritório, que o CRM está indo contra o médico, né, indo contra, entre aspas, é por conta da publicidade médica. Então, pesquisar um pouquinho disso para não fazer cagada. Já no começo, já tem um problema, já tem que assinar um termo de ajuste de conduta. Então, sabendo dos benefícios, sabendo o que postar na rede social, ele já vai conseguir dar o pontapé inicial aí para iniciar a carreira médica tranquilo. Bom, espero que foi proveitoso para você. Eu agradeço desde já a presença dos dois. Obrigado. A gente volta no próximo episódio falando um pouco mais para você, novo médico, como se preparar para o mercado de trabalho relacionado a documentos, sobre a empresa, sobre como fazer o seu dia a dia ali ficar mais simples na rotina, porque a gente sabe que rotina de médico não é fácil. Muito obrigado e até mais. Valeu.